Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos, sou o professor Luciano Vernieri e nessa nossa aula de hoje vamos falar sobre grau do monômio e do polinômio. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, vamos lá, antes de nós aqui adentrarmos sobre o que é um monômio, o que é um polinômio, cabe destacar uma diferença básica entre fator, entre fator e termo. Por exemplo, aqui eu tenho x, y, z. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho um termo só. É um termo. E eu tenho quantos fatores? Eu tenho 1, 2, 3 fatores. Tá? Então aqui eu tenho um termo, porque um termo está junto aqui, x, y, z. Eu tenho apenas um termo e eu tenho quantos fatores? X que multiplica y que multiplica z. Eu tenho 3 fatores. Tá, pessoal? Então essa é a distinção que há. Termo é diferente de fator. Tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Então vamos agora entender o seguinte. Eu sei que eu já devo ter falado isso em alguma aula anterior, mas vamos repetir aqui. Nós temos 4 nomezinhos que nós temos que entender. Por exemplo, o que é um monômio? Monômio. Monômio, ele é composto apenas por um termo. Por exemplo, eu tenho aqui um termo, x. X é um monômio, tá? Só tem um termo e só tem um fator. Agora, se eu botar assim, xy, eu continuo tendo um termo, mas eu tenho 2 fatores. Se eu botar um z, eu continuo tendo um termo, mas eu tenho 3 fatores, tá? Um binômio. Se o monômio eu tenho um termo, no binômio eu vou ter quantos termos? 2 termos. Por exemplo, x mais y. Note que aqui eu tenho um binômio, eu tenho 2 termos. E um trinômio. Olha aí. Se no monômio eu tenho 1, no binômio eu tenho 2, no trinômio eu tenho quantos? 3, x mais y mais z, tá? Beleza, pessoal? E um polinômio? O polinômio, seguindo a lógica, Segundo a lógica, nós temos monômio, um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, 3 termos, E um polinômio, eu vou ter 4 termos, ou mais, eu posso ter 5 termos, 20 termos, tá? Então, o polinômio é quantos? É 4 ou mais termos, tá? Que identifica aí um polinômio. Então, monômio, um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, polinômio, 4 ou mais termos, tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro antes de nós darmos prosseguimento. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos seguindo. Qual é a diferença básica entre monômio e polinômio? Monômio é um termo só. Polinômio é o que é? É a soma de vários monômios. Podemos falar desta forma, tá? Agora vamos identificar aqui o grau de um monômio. Então vamos escrever aqui um monômio qualquer. Vamos escrever um monômio aqui, x. Pessoal, se eu perguntar para você qual que é o grau deste monômio aqui? Todo número ele está elevado a um expoente. E esse expoente é 1. Então, qual é o grau desse x, desse monômio? É 1. Eu só tenho ele. Então, qual é o grau desse monômio? O grau dele é 1. Agora, eu vou colocar aqui, x elevado a 2. Qual é o grau? Qual é o grau desse monômio? É 2. Aí, por isso que vem lá, equação de segundo grau, por conta do grau do monômio, que é x ao quadrado. Então, aqui, é x ao quadrado, o grau é 2. Vamos tomar outro exemplo aqui, Vamos fazer aqui, x ao cubo.
Qual é o grau? O grau é 3. E assim sucessivamente. Por exemplo, tem lá, ó, x elevado a 100. Qual é o grau? O grau é 100. Ó. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Tá, mas aí você vai dizer o seguinte, mas professor, o que acontece quando o monômio possui mais de um fator? Quando tem somente um fator, é o próprio expoente do fator. E agora, quando tem isso aqui, ó, por exemplo, x, vou pegar o x que caiu no chão, xy, eu tenho um monômio, qual que é o grau desse monômio? Note o seguinte, qual é o grau de x? É 1. Qual é o grau de y? É 1. Para eu saber o grau de um monômio que tem mais de um fator, eu pego os seus expoentes e somo. Logo é 1 mais 1, que é igual a 2. Então, qual é o grau deste monômio? Grau 2. Tá? Vamos tomar outro exemplo. X ao quadrado, y à terceira. Qual é o grau deste monômio? Eu tenho o expoente do x é 2 e o grau do y é 3. Eu pego 2 mais 3, que é igual a 5. Beleza, pessoal? Até aí tranquilo, né? Vamos tomar outro exemplo aqui, ó. X elevado a 3, y elevado a 4, z elevado a 5. Qual é o grau deste monômio? Você pega os expoentes e soma. 3 mais 4 mais 5. Que é igual a quanto? Vai dar 12, né? 12. O grau desse aqui é 12. E assim por diante. E vamos tomar agora aqui outro exemplo de monômio para você não se confundir. Tá? Vamos lá. Estamos vendo aqui o grau do monômio. Depois vamos ver o grau do polinômio. Grau do monômio ainda. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. 3 ao quadrado, x elevado a 2, y elevado a 3, z elevado a z. Pronto. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. O aluno que não estuda aqui no canal, que não assiste às aulas do GV Cursos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. 2 mais 2 mais 3 mais 1. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 1, 8. Pronto. Ele vai dizer que o grau deste monômio aqui, ó, porque ele não assistiu à aula, é 8. Mas ele vai errar. Por quê? Porque eu não considero o grau do coeficiente. Eu somente, quem tem grau é parte literal. Coeficiente tem expoente, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Então eu vou desconsiderar esse 2. Então esse 2 aqui eu desconsidero. Logo não é 8, é 6. Logo isso aqui está falso. Logo qual é o grau desse monômio aqui, ó? Eu pego 2 mais 3. Qual é o expoente aqui do z? É 1, ó. Mais 1. Isso aqui é igual a quanto? 2 mais 3, 5. Com esse 1, 6, ó. Pronto, o grau deste monômio é 6. Por quê? Eu desconsidero o expoente do coeficiente. Eu somente vou usar quais expoentes? Somente os expoentes da parte literal, do x, y, z, para então encontrar o grau de um monômio. Tá, pessoal? Isso aí em relação ao grau do monômio. Espero que tenha entendido. Tá? Pessoal, aí pode vir a seguinte pergunta. Professor, se vir assim, ó, isso aqui, ó, 2. 2 é um monômio? É. Por quê? Porque é 2 vezes x elevado a 0. Note o seguinte, pessoal, se você pegar aqui, ó, quanto é que é 2 vezes, quanto é que é x elevado a 0? É 1. Logo é 2. Então isso aqui é verdade. Então é um monômio. E qual é o grau desse monômio? Grau 0. Pronto, morreu. Tá, pessoal? Agora vamos falar aqui de um grau do polinômio. Então, tá? O que é um polinômio? Polinômio, né, é um monômio que tem mais, né, tem vários termos, tá? Por exemplo, aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x mais 3. Note o seguinte, pessoal, aqui, você olha isso aqui, né, se você lembra, vai dizer, ih, lá vem a Bhaskara, ó, segundo grau.
Não é que você fala? Aí, quando você fala assim, a equação de segundo grau, né? Isso aqui não é uma equação, é uma expressão de segundo grau. Se fosse equação, tinha o sinal de igual aqui. Não tem sinal de igual, é uma expressão. E por que ela é de segundo grau? Porque o grau do polinômio é dado pelo monômio de maior grau. Qual é o monômio de maior grau desse polinômio? É esse aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado. É o monômio de um polinômio que tem o maior grau. Por isso que eu chamo isso aqui de um polinômio, né? Polinômio de segundo grau. Né? Que nós aí aprendemos a fazer com a Bhaskara. O pessoal fica achando que segundo grau é porque é do ensino médio. Não, tá? É de segundo grau por quê? Por causa do quê? Por causa do monômio de segundo grau, tá? E assim por diante. Então não vou somar. Para saber o grau de um polinômio, eu pego o quê? Eu pego o monômio de maior grau. É isso que eu faço. Beleza, pessoal? Agora vamos trazer aqui o chamado polinômio completo. O que é um polinômio completo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x elevado a 4 mais y elevado a 3 mais x elevado a 2 mais x menos 2. Só para dar um exemplo. Por que isso aqui é chamado de polinômio completo? Por quê? Eu tenho os graus 4, 3, 2, 1, né? E, vamos lá, x elevado a 0. 0. Note o que? Eu tenho aqui, ó, um polinômio completo, por quê? Porque ele vai numa escadinha, né? Do 0 até o 4, mas pode ser do 0 até o 5 e assim por diante, infinitamente. Desde que ele contemple, né, os monômios, eles sejam sequenciais, os expoentes, né? Estejam numa sequência numérica, tá? Então aqui, neste caso, nós temos um polinômio completo, tá, pessoal? E o que é um polinômio homogêneo? O que é um polinômio homogêneo? É outro fato que é importante a gente saber aqui destacar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x, y, mais, melhor, né, x, por exemplo, aqui, ó, x2, y, mais z, y2. Tá, só para dar um exemplo aqui. Pessoal, o que quer dizer um polinômio homogêneo? Acontece o quê? Todos os monômios possuem o mesmo grau. Por quê? Se eu somar aqui, ó, qual é o grau deste monômio aqui? É grau, aqui é 1, 1 mais 2, 3. Qual é o grau deste monômio aqui? 1 mais 2, 3. Qual é o grau deste monômio? 1 mais 2, 3. Então note que o que é um polinômio homogêneo? É um polinômio em que todos os seus monômios possuem o mesmo grau. Polinômio completo é uma escada, né? Vai do zero até o infinito, né? Digamos assim, 0, 1, 2, 3, 4, os graus dos monômios que compõem aí o polinômio. E quando se trata de polinômio homogêneo, ocorre quando? Quando todos os graus dos monômios que compõem o polinômio, né, são de mesmo grau. Tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre grau de monômio e grau de polinômio. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esta aula, comenta no vídeo, tá? Deixa uma mensagem aqui embaixo que a gente vai tentar resolver aí a sua dúvida, sanar a sua dúvida sem problema nenhum. Vamos seguindo, que matemática é exercício, senão a gente não consegue aí ter um bom desenvolvimento, tá certo? Bons estudos a todos, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Valeu!